E aí, terceirão, como que vocês estão? Com saudade de vocês, velho. Como que vocês estão, meus queridos? Pessoal, vamos iniciar nossa aula sobre continuação de filosofia moderna, 3 e 4, tá? Que é o empirismo e o contratualismo. Até o bebedouro resolveu participar da aula aqui agora. Então, pessoal, é o seguinte, muito simples, né? Muito simples mesmo. É uma aula que é grande, por isso que eu vou dividir ela em dois, né? Vocês vão receber o slide chamado Empirismo e o Contratualismo 2, quer dizer, depois vão receber o 2. E é uma aula que eu acabei de dar para o primeiro, né? Que é curioso, porque tem momentos que o currículo de vocês meio que coincide. Porém, no caso de vocês, como é uma revisão, acaba sendo um conteúdo maior e envolvendo outras formas de filosofia da época, tá? Então, começando a aula aí sobre o empirismo, lembrando que a última aula que a gente teve foi sobre racionalismos, né? A teoria racionalista e também a gente estudou a questão do Nietzsche, né? E a extramoral. Porém, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, já que a gente foi pro século XIX, a gente vai voltar pro século XVIII e novamente aqui, perto aí da época da Revolução Francesa, para depois avançar novamente nos estudos. Inclusive, nas próximas aulas, depois que a gente terminar essa aula, a gente vai ter uma aula sobre Nietzsche e Foucault. Então, a gente vai voltar pro Nietzsche de novo, tá? Então, vamos lá. Então, a teoria se baseia, o empirismo é a teoria que se baseia na realidade sensível aristotélica. Pessoal, é o seguinte, só um minutinho, gente. Desculpa, gente, pela interrupção, tive que responder uma mensagem importante, tá? Então, continuando, pessoal, o empirismo, ele vai vir como uma filosofia contra, mas quando eu digo contra, é crítica, não que quer exterminar a ideia. Acho que essa é uma das coisas mais legais da filosofia, né? Muitas vezes os filósofos, eles não vão simplesmente querer exterminar aquela ideia. Eles vão criticá-la com uma base teórica tão boa quanto e também prática, né? Então, o racionalismo, como ele se focava muito no método científico, o que é muito louvável, uma vez que até hoje, eu até digo até hoje, pessoal, as pessoas deveriam se debruçar e entender o método científico para não sair acreditando em qualquer coisa, né? Então, por exemplo, como que a gente sabe se uma coisa tem eficácia científica ou não? Porque qualquer tipo de produto tem que passar por muitos testes antes da gente falar, olha, tem uma eficácia. E quando esse produto dos testes causa problemas, a gente vai falar, olha, não tem eficácia. É isso, né? Então, vou fazer uma vacina. A vacina para fazer demora, às vezes, até mais de 2, 3 anos, pela quantidade de pessoas que precisa fazer testagem. Uma vez que não é todo mundo que... Não é todo mundo que vai para um laboratório e fala, ó, eu quero ganhar 50 para ser testado. Né? Para ser o ratinho de laboratório de vocês. Em casos de pandemia, como está acontecendo recentemente, a testagem em massa, a população de maneira geral se voluntaria para isso, né? Então é diferente. Agora, quando a gente fala de uma criação de uma vacina, precisa de investimento do governo, precisa de ajuda científica de todos os lados. Geralmente, quando você cria um remédio, uma vacina, são várias cabeças pensando. Então, às vezes vai ter a união da galera da USP, né? Junto com o pessoal da Universidade de Oxford para criar a mesma vacina, que nem está acontecendo recentemente, né? Então, assim, existe todo esse lado por trás da criação científica que tem que ser valorizado, porque não tem como criar ciência sem todo esse método rigoroso científico. Não é ciência não é dizer, funciona porque para mim funcionou. Ciência é dizer, funciona para todos ou não funciona, certo? Então, continuando, ou então funciona para determinados gêneros, né? Por exemplo, eu sei que tem uma pílulazinha que os homens tomam, né, para evitar queda de cabelo, para fortalecer os fios e tudo mais, que não é aplicável para mulher, por exemplo, né? Então tudo envolve teste, experimentação, metodologia científica, observação, né? Constatação, que é diferente de suposição. Então, quando o cientista começa a testagem, ele supõe que pode dar certo ou dar errado. Quando ele chega de fato no resultado final, que ele vai constatar e dizer, não, realmente deu certo, né? Então, continuando, a razão inata, então, que é algo que vem de nascença, que é o que os racionalistas defendiam, né? Que o ser humano já nasce racional, com capacidade de racionalizar, para os empiristas não é o correto de ser encarado como uma única forma de pensamento humano. Ou seja, não é a única forma de inteligência, certo?
Por quê? É muito errado a gente achar que a única forma de inteligência humana é a científica. Sendo que, voltando para o mesmo exemplo que eu dei lá na aula do primeiro, quando uma cozinheira, né, faz a comida, às vezes ela não sabe dizer a temperatura exata que ela usou, ela não sabe muitas vezes dizer a quantidade de grãos que ela usou, ou o miligrama de determinados temperos. É claro que quando se trata de confeitaria, que é doce, aí isso importa. Porque confeitaria tem que ser tudo sob medida, senão sai um desastre, né? Mas quando você faz uma comida salgada, uma comida aí, de almoço, né, de janta, a cozinheira, de maneira geral, ou o cozinheiro, né, eles vão olhar para a comida e só de olhar eles já vão saber o que está faltando, o que está precisando, o que vai dar mais cor para a comida, o que vai dar mais suculência. Pela prática ele aprende a ser um bom cozinheiro. E aí se alguém questionar ele ou ela sobre como ele construiu aquela comida, e se ele não souber dizer logicamente como ele construiu, a comida deixa de ser gostosa? Não. Ele pode não saber explicar a temperatura exata que ele usou, mas ele sabe que para fazer um determinado tipo de comida tem que ter fogo alto, para determinado tipo de comida tem que ter o fogo baixo, né? Então, esse conhecimento da experiência, que é o conhecimento empírico, é altamente valorizado pelos filósofos do empirismo, tá, galera? Então, para eles, o que realmente cria a nossa razão é a reflexão e a experiência, que são fundadas nas nossas memórias, uma vez que toda a nossa experiência vivida se torna, em potencial, uma razão pra gente, né? Então, quando a gente comete determinados erros, o que a gente tem que encarar? É duro cometer um erro? Mas é mais interessante cometer um erro tentando acertar do que não fazer nada. É mais interessante você cometer o erro para criar conhecimento em cima daquilo e outras alternativas do que simplesmente se fazer de vítima. Então você está começando a sua vida aí na área da educação. Suas primeiras aulas vão ser um desastre. Eu já vou avisando. É sempre assim. Porque você aprende muito na prática a ser professor. Tem a parte teórica importantíssima, principalmente quando tem aquele aluno surtado, que não quer saber de nada. Então a parte teórica explica muito a mente daquele aluno, explica muito como tratá-lo para fazer ele ter importância na sala de aula, ele encarar a educação como um processo de libertação, né? Uma vez que se ele é oprimido, somente através da educação ele vai conseguir se libertar muitas vezes. Então, trata-se de você pegar os macetes da teoria, mas saber aplicar na prática. Mas você nunca vai saber usar a teoria sem a prática. É isso que o empirismo está querendo dizer, que você nunca vai saber o que é uma sala de aula só teorizando. Você tem que estar lá dentro, você tem que encarar aquilo, né? Então, continuando, o John Locke, ele vai acreditar que existem dois tipos de ideias, que são ideias simples e as complexas. As ideias simples são as que existe um consenso, tipo essa blusa é branca, certo? Vocês estão enxergando também. É claro que, né, de maneira geral, todo mundo vai enxergar e vai falar, uma blusa branca, certo? Isso é um consenso. Todo mundo sabe, isso aqui é um óculos. Todo mundo sabe que é um óculos de grau, porque eu tenho miopia. Também é um consenso. São objetos que você olha, só se você não saber mesmo o que é aquele objeto, para não saber dizer o que é, né? Mas todo mundo concorda que essa blusa é branca e que esse óculos é um óculos de grau, certo? E as ideias complexas? Vai ser um momento que a galera já vai ficar meio sem concordar. Por quê? Indo para um âmbito mais, num sentido mais privado. Sabe o gosto que você tem para as coisas? As suas comidas favoritas, os seus locais favoritos, coisas que são totalmente pessoais suas, são parte aí, né, dessas ideias complexas. Mas a gente pode entender como ideias complexas também um sistema político, uma sociedade, né, a própria humanidade, pois não são ideias que têm um método científico para entender muitas vezes tão fácil. O próprio método científico de humanas só se desenvolveu para valer no século XIX. Então, quando eles estavam falando aqui do século XV para o século XVIII, que foram onde se desenvolveu essas teorias, né? Mas principalmente no século XVIII, quando eles estão falando que a humanidade não tem uma fórmula para entender, não é que eles estão menosprezando o método científico de humanas que vai surgir depois. Nem existia. Essa é a grande questão. E eles estavam certos. De certa maneira, eu analisar a história de um tailandês em comparação com um estadunidense vai ser totalmente diferente. Então não tem como eu usar o mesmo rigor científico para entender a mentalidade do americano e entender o tailandês. A não ser que eles estejam em situações políticas muito análogas, muito parecidas, tá? Que aí vai ter um consenso entre aspas.
Porém, o fator cultural, o fator da língua, o fator da rotina deles são diferentes. Então, são questões complexas. Se a gente for parar para pensar, ciências humanas entram nessa categoria de complexidade, bem como filosofia, tá bom? Então, um exemplo também dentro da física, né, de ideias complexas e ideias que são mais simples, é o conceito de tempo, que é uma coisa simples, é uma coisa fácil de entender, né? Então, se eu chegar para vocês e falar que vocês estão sentindo dor, o tempo passa mais lento? Todo mundo vai falar que sim. Se eu falar, você está fazendo uma coisa gostosa, o tempo passa mais rápido? Sim. Agora, quando eu viro para vocês e falo, o tempo, né? Assim como o universo é infinito, como que você pensa isso? Vão ter as pessoas que vão associar a deuses. Vão ter as pessoas que vão olhar e falar, poxa, se a minha vida até hoje foi 30 anos, e 30 anos não é nada perto do infinito, né? Eu sou um milésimo de segundo na existência desse universo. E aí eu consigo ter uma ideia, mais ou menos, de tempo e espaço, né? Então, pra vocês verem, a construção até da ideia de infinito, para cada um é pessoal. Você pode considerar o amor infinito. Você pode considerar a existência de alguém, as suas ideias. Embora a existência seja finita, a pessoa morra, as ideias ficam. Então podem ser consideradas coisas que vão além do finito, né? Que é o infinito. E, enfim, né? Estou dando vários exemplos, mas para cada um tem um significado. Embora seja um significado pessoal, mas não sai totalmente da ideia. Não tem como eu falar, por exemplo, que a comida é infinita, porque ela não é, né? Ela tem um limite. Então, por mais que eu falo que o infinito tem um significado pessoal, desde que não saia daquele conceito de infinito, certo? Espero que você esteja entendendo, né? Então, o Hobbes, ele não apenas fala pensamos e existimos, mas somos um corpo que pensa, uma matéria que através da emoção e do sentimento constata a realidade. Somos um cérebro dentro de um corpo. É isso que ele está querendo dizer. Não é um corpo com um cérebro, como muitas vezes a gente pensa. É o contrário. A gente tem o cérebro, ele usa o corpo para levar as informações até ele, através dos sentidos, certo? Então, por exemplo, um dos sentidos que a gente mais busca é o prazer. E é uma eterna busca pelo prazer, né? É uma eterna tentativa de buscar o prazer através do nosso corpo, né? Então você vai comer uma comida, você não vai escolher a comida podre para comer, você vai escolher a comida que te dá prazer. Você vai se relacionar com alguém, você vai se relacionar com alguém que é prazeroso a companhia. Você vai fazer uma atividade, por mais que seja uma atividade que você sofra, no fundo tem um prazer. Por exemplo, estudar. Estudar é sofrido, não é fácil. Porém, o aprendizado é prazeroso para nossa mente. Quando a gente sente que a gente aprendeu aquela matéria difícil, dá uma sensação de prazer, porque mostra que você superou certos limites da sua mente, que você passou daquele estágio, certo? Então, esse é o prazer do aprendizado, né? Ou você transformou, né, um pensamento. Olha o sorveteiro aí, galera. Então, o contratualismo, por sua vez, vai ser uma ideia que vai surgir da organização social, que é fruto de uma série de convenções de acordos livres entre os homens. Isso é o Thomas Hobbes que vai dizer, tá? E por que ele está falando isso? Porque por mais que a sociedade pareça uma coisa que simplesmente surgiu desse jeito, acabou que muita gente cedeu sua própria liberdade para os líderes políticos de sua época protegerem eles militarmente. Isso é um acordo. Então, o trabalhador da época do Egito Antigo cede a sua liberdade política ao faraó, para ele concentrar todo o poder. Em troca disso, o faraó protege ele com o exército dele, né? E ao mesmo tempo organiza toda a sociedade civil, tá? Na visão do Thomas Hobbes, o Estado é isso. São pessoas como eu e você. Porém, elas têm o poder de organização da sociedade civil. E mais, elas só têm esse poder porque você quis. Esse é o grande lance, tá? Porque se o povo se revolta contra o líder, o que é 60 mil pessoas contra uma pessoa? Nada, né? Então, essa uma pessoa só tem todo esse poder de influência porque, quer queira ou não, a sociedade, segundo Thomas Hobbes, concordou com isso, tá? Então, ele era a favor dos reis despotismo, né? Dos reis despotismo esclarecido, tá difícil sair essa palavra hoje. Vocês viram que eu tenho uma dificuldade com S, né, galera? Desde criança, inclusive. Esses despotistas esclarecidos, vamos dizer assim, eles eram reis que procuravam ter essa postura de contrato social com a sociedade civil.
através do parlamento. O parlamento seria responsável, então, por ir até o povo e tanto impor a vontade do rei, quanto também entender o que está acontecendo com o povo, certo? O parlamento era o canal de conexão entre o povo e o rei, tá? Então, é tipo a vela quando você faz a oração lá pro santo, sabe? É o canal de comunicação entre você e o santo, sabe? Então, continuando, toda ação humana é em busca de prazer, buscamos aquilo que nos agrada e até a gente vira uma espécie de selvagem em função disso. Quando a gente é desagradado dessa busca por prazer, a gente não pensa duas vezes em usar a força, segundo Thomas Hobbes. E essa é a realidade dos reis mesmo. Os reis fazem uso da força toda vez que a população desagrada ele. O Thomas Hobbes estava falando da realidade do tempo dele, né? Então, para Hobbes, necessitamos ultrapassar o estágio de natureza para o utilitarismo, ou seja, para a germinação da filosofia política. O entendimento de como funciona a política é essencial justamente para eu entender essa relação contratual entre Estado e povo, Estado, nação e súditos, Estado, nação e cidadãos. Independente do sistema político, a gente tem que entender essa relação política entre nós e o Estado, pois ela existe. Tudo que acontece, no fundo, nós temos uma permissividade para isso, tá? O exemplo, por exemplo, do Brasil. O Brasil é um país muito acometido pela violência e pela corrupção. Mas por quê? É culpa dos brasileiros, simplesmente? Não. O Estado brasileiro, muitas vezes, para se manter no poder certas elites, elas usam a força, elas usam uma violência tão desmedida que muitas vezes o brasileiro, por ficar com medo, prefere não se envolver nesses assuntos. Mas o Hobbes estava querendo dizer o seguinte aqui nisso. Esse seu medo de se envolver nesses assuntos é o combustível para esses líderes tiranos, tá? Nesse sentido. E vamos dizer que o Hobbes não era muito pacifista não, tá? Vocês vão entender por quê. Então, para o Hobbes, os seres humanos de estado natural, ou seja, antes da gente se organizar socialmente, simplesmente se degladiavam entre si, não conseguindo de fato nenhum avanço social. Tá errado e tá certo. Por quê? Tá certo porque certos grupos humanos realmente entravam em tretas, como se fossem facções, assim, gangues, com outros grupos humanos, tá? Os primeiros humanos. Mas o mais comum não era acontecer a briga, o mais comum era acontecer a sensação de acolhimento, tá? Então, diferente do que ele falou, mas para a época dele, ele nem tinha muitas vezes como saber disso, foram pesquisas que foram feitas muito posterior, né, ao John Locke, feitas pelo Darwin, principalmente. O ser humano, na verdade, ele tem um sentido de comunidade, ele não é à toa que a gente gosta da companhia dos outros, não é à toa que a gente tá muito chateado de estar na quarentena e isso mexe com a nossa cabeça, porque nós somos sociais, somos seres sociais. Então, a nossa relação com o outro humano antes era amistosa, era muito difícil acontecer essas tretas. Mas, no nível que estava a organização social na época do Thomas Hobbes, fazia até sentido. Quando ele dizia que a gente se não existisse o Estado, haveria degladiação entre os seres humanos, ele está dizendo que o Karl Marx fala lá na frente que é luta de classes, tá? As classes sociais se odeiam. E o próprio Hobbes avisou isso, ele falou, a classe dominante odeia a classe dominada e vice-versa. Então o Estado age como uma força que mantém a paz entre essas duas classes, mesmo elas se odiando. Inclusive, assim, em muitos momentos ele vai defender a classe dominante, óbvio, né? Porque é a classe que domina o Estado. Mas o Estado, na visão do Hobbes, ele é para justamente a gente não se matar nessa guerra de classes, né? Ele é para criar um consenso de interesses entre uma classe e outra, tá? O que vai ser altamente criticado nos próximos filósofos, tá, pessoal? Mas eu tô aqui para passar a visão do Hobbes. Vocês têm que aprender esse filósofo, vocês têm que entender. Então ele tinha essa visão e, como eu disse, até certo ponto tá certo. Pois existe a guerra entre as classes mesmo e o Estado muitas vezes vai ter ações para amenizar essa situação. E quando eu digo amenizar, não estou dizendo que ele vai passar panos quentes, não. Muitas vezes ele vai meter o chumbo na população e agir através do medo, tá? Que é o que a gente vai ler depois com Maquiavel. Então, substituindo as paixões pela razão, isso é uma ideia tão liberal, né? É tão trazida do liberalismo, tipo, política não é paixão, é razão, né? Porque na época eles precisavam tirar aquela coisa fervorosa de amor pelo rei, de idolatrar os reis, e trazer a população para um debate mais racional da função do Estado, né?
que política não é paixão, política não é ídolo. Política é ciência. Política tem que ser pensada como uma ciência da humanidade, ponto, né? Isso é muito reproduzido na filosofia iluminista, né? E que é importante a gente saber, sim, que política é ciência. Uma vez que política não é só o que você sente pelo líder, se você gosta ou simpatiza com ele. Política é o que ele faz no poder, né? Não a imagem que ele quer transmitir para você. Então, olha só. Assim substituiríamos as paixões pela razão, uma vez que a visão do filósofo, a razão é a base do contrato social. Então é isso, meus queridos. Eu vou dar uma questão para vocês fazerem, tá? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam tranquilos, se cuidem, tá? E até a próxima.